Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você abra sua Bíblia em João Evangelho, capítulo 16, versículo é o 33. Eu preciso que você pare e preste atenção. Por quê, pastor? Para você ter a compreensão necessária. Primeiro, irmão, nós temos que prestar atenção no que a Escritura diz. Nós normalmente temos esse negócio, irmãos, de quando as coisas não estão do nosso jeito, do jeito que nós queremos, nós temos esse negócio de ficar murmurando, esse negócio de ficar reclamando. Só que o Senhor Deus, Ele já explicou. Ele explicou o quê, pastor? João Evangelho 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham a única maneira de eu ter paz. É estar unido com Cristo, é estar unido à palavra. Tem muitas pessoas que elas não conseguem paz. Eu estou falando de pessoas que se declaram de Deus. Elas não conseguem paz. Elas são perturbadas mentalmente, elas são frágeis emocionalmente, desequilibradas emocionalmente. Tem pessoas que vivem presas pela dificuldade financeira, outras vivem presas pela doença e outras situações mais. Mas por que ela não tem paz? Porque ela não está unida a Cristo. Ela não se une à palavra. Eu tenho que me unir à palavra. É pela minha confissão, preste atenção, depois você conversa. É pela minha confissão, irmãos, que eu vou vencer meu adversário. Eu tenho que confessar a palavra. Veio um pensamento que é contrário à palavra de Deus. Primeira coisa que você tem que entender e guardar com você: todo pensamento, todo sentimento que é contrário à palavra de Deus não vem de Deus. Vem do maligno ou da nossa carne. O que eu tenho que fazer? Não aceitar. Não aceitar. Mas não. A pessoa, muitas vezes, ela não se une à palavra para resistir. Ela não se une à palavra para combater. E aí, pastor, ela não tem paz. O inimigo está sempre se levantando em guerra contra ela. Está sempre se levantando em batalha contra ela. Ela nunca tem paz. Mas por quê? Porque ela não se une à palavra. O Senhor Jesus, Ele diz que a maneira de eu ter paz é me unindo com Ele. Veio uma tentação. De repente, uma mulher que não é minha, algo mexeu. O que a Bíblia diz? Que Jesus em tudo foi tentado, mas Ele não pecou. Então, primeiro, eu não tenho que me sentir a pior das pessoas, porque Jesus em tudo Ele foi tentado. Agora, eu tenho que ter o mesmo comportamento que Ele teve. Qual foi o comportamento que Ele teve? Ele não pecou, Ele não aceitou a tentação. Então, é a pessoa chegar e falar: ó, diabo, você está amarrado em nome de Jesus, eu estou repreendendo você. A palavra de Deus vive diz que o meu Senhor em tudo Ele foi tentado e não pecou. Eu estou sendo tentado, eu reconheço a tentação, mas eu não aceito. Eu te repreendo em nome de Jesus. E não aceito a tentação. Irmãos, presta atenção. Eu entrego para você, eu te ofereço. Você pega se você quer. Se você não quer, você vai falar: não, eu não quero. Não, mas vai ser bom para você. Eu não quero. Se posiciona. Eu não quero. Agora o adversário muitas vezes ele vem, oferece algo para você. Você não se une a Deus para resistir. Você nunca tem paz, está sempre sendo tentada, está sendo perturbado, está sempre angustiado, está sempre com dificuldade financeira, está sempre com problema conjugal, está sempre com problema familiar. Mas por quê? Porque não se une a Deus, não se une a Jesus. Eu tenho que me unir à palavra. É a única maneira de eu ter paz. Se eu não me unir à palavra para combater, para resistir, eu não vou ter paz. Lembra? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Enfrente o diabo e ele foge de você. Se você se sujeitar, se unir à palavra, porque está mandando você se unir para ter paz. Você se unir à palavra e você enfrenta o teu adversário, ele vai fugir. Ele não vai conseguir ficar. Você está compreendendo? Você vai ter paz. Agora você não enfrenta. Você, em vez de lutar, fica murmurando. Em vez de lutar, fica cabisbaixo. Em vez de lutar, se entrega à depressão. Em vez de lutar, se entrega à tristeza. Não pode. Não pode. Por mais que esses sentimentos surjam, e eles surgem.
Você não pode aceitar que ele domine você. Como que eu não vou conseguir? Como ele não vai me dominar? Me unindo à palavra. Satanás, você vai catar a tua tristeza, a tua opressão, a tua perturbação, a tua paranoia, a tua depressão, você vai sair em nome de Jesus. A palavra do Deus vivo diz que se eu me unir a Deus, eu vou ter paz. E em nome dele eu te resisto. Foge, sai da minha vida, vai embora em nome de Jesus. Mas isso não é feito. Isso não é feito. É mais ou menos que nem aquela pessoa que tem uma noite muito fria, e quando vai na madrugada, aumenta ainda o frio. Ela não pegou coberta suficiente. Irmão, ela dorme mal a noite inteira, mas não tem coragem de levantar, catar uma outra coberta para acabar de passar a noite bem. Levanta reclamando que dormiu mal, que passou frio, mas ela poderia ter resolvido isso facilmente. Se levantando, pegando uma outra coberta, ou 2 cobertas a mais, e terminando de dormir à noite aquecido, confortavelmente, descansando o corpo. Mas ela prefere murmurar, reclamar, ficar irritada, nervosa, brava na cama, para lá, para cá, em vez de levantar e resolver a situação. Então tem pessoas que na vida está a mesma coisa. Não, irmão, a coisa não está do teu agrado, a coisa não está do jeito que você quer. Ó, bem-vindo ao mundo real. Por quê, pastor? João 16:33. Eu digo isso para quê? Por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, irmão, enquanto nós estivermos aqui, você pode esquecer. O espírito de sofrimento vai bater a tua porta. O espírito da dor vai bater a tua porta. O espírito da tristeza vai bater a tua porta. O espírito da decepção vai bater a tua porta. Agora, vai entrar se você deixar. Se você permitir. O espírito da rebeldia vai bater a tua porta. Vai entrar se você deixar. Mas por quê, pastor? Porque nesse mundo aqui nós vamos sofrer. O Senhor Jesus está dizendo, Ele está nos advertindo já. Vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Nova Almeida atualizada. Mesmo versículo, por favor. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. É só unido a Cristo que você vai ter paz. Se você não estiver na palavra, você não vai ter paz. Por quê, pastor? Porque o diabo não vai te deixar. Ele não vai abandonar a tua vida se você não estiver na palavra. A única maneira dele abandonar a tua vida é você estando na palavra. Você está compreendendo o que eu estou falando? Você tem que, senão não vai. Não vai abandonar a tua, não vai abandonar a minha, não vai abandonar de ninguém. Porque a única maneira dele abandonar a minha vida não é abandonar porque ele desistiu. Eu falo abandonar no sentido dele ser expelido e ficar longe da minha vida. É se eu estiver na palavra. Está compreendendo, sim ou não? No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Nova Almeida, nova corrigida. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom, não desanima. Eu venci o mundo. Então, se eu estou na palavra, eu estou unido a Cristo. Por meio de Cristo, eu tenho condições de vencer qualquer circunstância que se apresenta na minha vida enquanto eu estiver aqui. Porque enquanto estiver aqui, repito, não vai ter jeito. A dificuldade vai chegar. Eu me lembro que eu estava indo de Ribeirão Preto, na verdade eu estava indo de Jabuticabal para Mococa. E eu fazia um trajeto onde eu passava por dentro de Ribeirão Preto e saía numa vicinal aonde eu seguia para Mococa. E eu estou dirigindo. E estou mais murmurando do que orando. Porque tem a pessoa que ela começa a orar e aquilo começa a virar uma choração, uma murmuração, em vez de oração. E por quê? Deus, está difícil, porque Senhor, está complicado, porque Pai, não está dando, e não sei o quê. Aí eu peguei e falei para Jesus, para Deus uma coisa. Falei, Senhor, nem Jesus aguentou esse mundo. Pediu para ir embora. Porque Jesus ele faz uma oração de falar, Pai, glorifica-me naquela glória que eu tinha contigo. Ou seja, ó, minha missão está cumprida, bora daqui. Quero voltar para estar contigo como eu estava antes. Aí o Espírito Santo falou para mim claramente, nunca mais vou esquecer. Ele falou assim, dessa maneira, ele falou, Jesus fez tudo o que ele tinha que fazer. Faz o que você tem que fazer, que eu te trago.
Ou seja, cumpra a tua missão que eu te trago. Jesus cumpriu a dele, por isso que ele veio. Aí ficou claro para mim, e Deus tem mostrado. Enquanto eu estiver aqui, vai ser assim. O que, pastor? Vence uma batalha, surge outra. Resolve um problema, surge outro. Ô irmão, ou você não se lembra de Daniel? Quando o anjo apareceu para ele. O anjo explicou para ele. Ele explicou para ele que a batalha estava grande. O Miguel veio para ajudar. Mas que aquela batalha, em outras palavras, já tinha passado a régua, em outras palavras, mas o príncipe da Grécia vinha, ou seja, outra batalha viria aí. Por quê, pastor? Porque é assim. Enquanto estivermos aqui, vamos ter dificuldades. Uma hora numa área da vida, outra hora numa outra área da vida, uma hora numa outra área da vida, uma hora numa outra área da vida, teremos. E aí, pastor? E aí você tem que ter bom ânimo. Cristo venceu, você vence por meio dele também. Vence por meio dele também. Agora vai ficar cabisbaixo. Vai ficar murmurando. Você vai trazer um demônio da destruição para a tua vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Se tem uma coisa que entristece a Deus, se tem uma coisa que leva você, ou leva a Deus a estar numa posição de teu inimigo, é a chamada murmuração, irmão. É a tal de ficar reclamando da vida, ficar reclamando das coisas, porque as coisas não estão como você quer. Nem sempre vai estar como você quer, irmão. Nem sempre. A minha vida já esteve como um dia eu sonhei. A minha vida já esteve como um dia eu desejei. A minha vida já esteve melhor do que um dia eu sonhei. Mas eu já passei por situação que eu nunca gostaria de ter passado. Já enfrentei batalhas que eu nunca gostaria de ter enfrentado. Mas só que tive que enfrentar. Por quê, pastor? Porque ficar chorando não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Olha lá, ó. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A murmuração vai trazer o demônio para te destruir. Por quê, pastor? Porque dá força para ele. Você está murmurando, reclamando da vida, reclamando de Deus, porque não concordo, porque para mim não está certo, porque eu não quero, porque eu não gosto. Não é assim que a Bíblia ensina que nós temos que nos comportar. Não é assim, pastor, não. Você quer ver um exemplo? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Já vai logo na linguagem de hoje, por favor. Abacuque. Ainda, esse é o espírito que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Esse é o comportamento que Deus espera de mim, que Deus espera de você. Porque tem pessoas que, enquanto a vida dela estiver posta em circunstância, estiver apoiada em circunstância, essa pessoa vai ser sempre infeliz. Agora, quando essa pessoa aprender a apoiar a vida dela em Deus, o Senhor, não importa a circunstância. Por quê, pastor? A alegria de Deus vai estar no coração dela. Você está compreendendo? A questão é que a pessoa ela não está firmada em Deus. Ela está firmada numa posição. Ela está firmada em um momento da vida. Só, irmãos, que você tem que entender que nesse mundo tudo é transitório. Tem pessoas hoje que estão numa vida financeira, maravilhosa, mas amanhã pode estar uma dificuldade terrível. O pastor está amarrado, mas é verdade. E tem pessoa que hoje, como diz o outro, está vendendo um almoço para comprar a janta. Amanhã pode estar numa situação privilegiada. Por quê, pastor? Porque nesse mundo aqui que nós estamos, nada é definitivo. Nada é definitivo. Tudo é transitório. Você está compreendendo? Nada é permanente. Então, você tem que ter esse entendimento com você. E apoiar a sua vida, a tua fé, em Deus. Em Deus. De repente, o casamento numa lua de mel, que não sei o quê, está até dando diabetes, de tanto mel que tem. E de repente a coisa está amarga. De repente está difícil. De repente está complicado. Por quê, pastor? Porque nesse mundo é assim. Porque nesse mundo é assim. Mas se o meu coração, a minha vida, estiver apoiada no Deus Todo-Poderoso, eu vou conseguir declarar como Abacuque declarou. Ainda que a figueira não produzam frutos, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Segue. Mesmo assim. Por quê? Porque não é a bênção, é o abençoador. Não é a circunstância, é o Senhor que é a minha alegria, que é o meu prazer, que é a minha vida. Você está compreendendo o que eu estou falando? Por que tem pessoas que o casamento acaba, a vida dela acabou?
Porque nunca ela esteve com a vida apoiada em Cristo. O prazer dela, a vida dela era o casamento. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. O importante era aquilo ali. Começou a dar ruim, pronto. Agora já está infeliz. Agora já está desesperado. Agora eu quero morrer. Agora eu vou me matar. Acabou tudo para mim. Porque não está apoiada. Não tem que apoiar. Está apoiado, não tem que apoiar. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus no o meu. Por quê? Porque o que importa é que eu tenho Ele. Mas nós somos ensinados errado. Nós somos ensinados que importa ter o carro novo. Nós somos ensinados que importa conseguir juntar dinheiro na poupança. Nós somos ensinados que importa é ter um carro de posição. Nós somos ensinados que importa é alcançar o que eu quero. Então, se eu não tenho o que eu quero, esse Deus não serve. Ele não é minha alegria. A minha alegria é o que Ele tem para me dar. Se Ele não dá aquilo que eu quero, então Ele não é minha alegria mais. Esse comportamento não é aceitável aos olhos de Deus. Você está compreendendo? Deixa eu mostrar para você aqui uma coisa. Jó, capítulo 1. Deixa eu te mostrar, versículo 1. Nova Almeida. Não é quero atualizado, não, quero revista corrigida. Isso, preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Olha só como o Espírito Santo descreve ele. O Espírito Santo descreve ele como Deus o enxerga. Está compreendendo? Jó era este homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Ou seja, era um homem que vivia segundo os preceitos de Deus. Então era um homem que não havia razão, porque o mal se abater sobre ele. Segundo o que nós entendemos, quem anda de acordo com a palavra de Deus não pode ter problema. Quem anda de acordo com a palavra de Deus não pode ter dificuldade. Quem anda de acordo com a palavra de Deus não pode ficar doente. Só que é mentira. Mentira. O vento pode mudar a qualquer momento. Agora, se eu tiver com o meu coração, a minha vida apoiada em Deus, independente da circunstância, eu vou estar bem. Em meio à tempestade, encontro paz. Em meio à tribulação, eu encontro paz. Por quê? Porque a minha alegria é o Todo-Poderoso. Foi o que Abacuque falou. Ele estava falando de suplemento. Ele estava falando de básico para viver. Ele estava falando, mesmo que eu não tenha o básico para viver, não tenho alimento para comer, mesmo que eu não tenha como sobreviver naturalmente, eu vou continuar louvando a Deus. Por quê? Porque a minha alegria e meu prazer é Ele. Está compreendendo? Vamos lá em Jó. 11:13, isso. Presta atenção, 1:13, isso, perfeito. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. Segue. E eis que deram sobre eles os sabeus, alguns inimigos, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Você conhece, vou passar um pano de fundo, mas você conhece a história. O diabo chegou diante de Deus. Deus falou: você viu meu servo Jó? Homem sincero, temente, se desvia do mal. O diabo falou: essa conversa é fiada, é história. O Senhor protege ele. O Senhor dá tudo o que ele quer. Ele prospera, é o homem mais poderoso do Oriente, mais respeitado. Assim é fácil. Qualquer um te adora. Tira o que ele tem. Quero ver se ele não blasfema na tua cara. Aí Deus falou: então vai. Vai lá. Mas não toca nele. Ou seja, pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca nele. Aí o diabo veio. Veio para tirar tudo que ele tinha. E eis que deram sobre ele os sabeus. E os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei
para te trazer a nova. Escapou só para levar a má notícia. Segue. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. Ó, cai fogo do céu. Dá para entender quem fez isso, foi Deus. Fogo de Deus caiu do céu. Mas por quê? Irmão, acorda. O diabo usa muitas vezes aquilo que é de Deus para tentar te confundir, para tentar te afligir. Ah, pastor, o diabo usa o que é de Deus? Não quero te ofender, mas usa às vezes até você. Que isso, pastor? É verdade. Às vezes para falar algo para a tua mulher que você não deveria falar, machucou, feriu. Para falar algo para o teu marido que não podia falar, machucou, feriu. Para tratar o teu filho do jeito que não devia tratar, machucou, feriu. Não assusta não. Se deu oportunidade, ele aproveita. Ele é oportunista. Deu oportunidade, ele está agindo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deu oportunidade, porque se der, ele age. É o que Deus está falando. Está compreendendo, sim ou não? Estando ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Segue. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Desculpa a expressão, era desgraça em cima de desgraça. Má notícia em cima de má notícia. Tem gente que hoje se abala porque perdeu um celular. Fica todo desesperado, desesperada porque perdeu o celular. Parece que é a vida dele. É a vida dele. Irmãos, ele estava perdendo tudo que tinha. Segue, ó. Estando ainda falando este, veio outro e disse, estando os teus filhos, olha só, e as tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, mais velho. Segue. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E eu escapei para te trazer as novas. Olha aí agora. A desgraça aumentou. Agora não é mais só bens materiais. Agora atingiu o coração. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. Vai para a linguagem de hoje. Então Jó, presta atenção, se levantou em sinal de... É natural. É natural, cara? Claro que é natural. Se você não sente as reações da tua carne, tenho falado, coloca o dedo aí, para ver se está batendo aí, porque você está morto. A questão não é a tristeza vir, a questão é como eu me comporto quando ela vem. A questão não é o problema surgir, a questão é como eu me comporto quando o problema surge. Porque está certo, neste mundo tereis aflições. Jesus declarou que isso vai acontecer. Agora, qual é o meu comportamento? Essa aqui é a questão. Vou deixar me dominar? Vou deixar entrar? Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Mas o que a gente faz? A tristeza vem, fica lá amuado no quarto. Quero ver ninguém. Conversa comigo, não quero falar com ninguém. Tua irmã está aí. Não quero falar com ninguém. Está de brincadeira? Está de brincadeira? Se levanta em oração. Está chorando por quê? Só porque a coisa não está como você quer? Quer dizer, só está bem se tiver do jeito que você quer. Você só adora a Deus se tiver do jeito que você quer. Ele só é Deus se tiver do jeito que você quer. Mudou o vento aí, então não serve mais. Não funciona assim. Não é assim. Não é assim. Olha o 21. E disse assim, eu nasci nu, sem nada,
e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Segue. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Não murmurou, irmão. Não reclamou. Não colocou a culpa em Deus. E a gente? Não vou mais na igreja, não. Minha vida não muda. As coisas não acontecem. Eu vou lá. Eu peço. Estou sempre com problema. Nada acontece. Irmão, você parou para prestar atenção no tanto de desgraça que se abateu sobre esse homem? Mas ele manteve o coração dele em Deus, irmãos. Porque apesar de ser o homem mais importante do Oriente, apesar de ser o homem mais rico do Oriente, apesar de ter uma família feliz, agradável, alegre, a alegria dele, o prazer dele, era o Deus Todo-Poderoso, irmão. Qual é a tua alegria? Vai continuar adorando a Deus se o marido foi embora? Vai continuar adorando a Deus se o filho morrer? Vai continuar adorando a Deus se perder a empresa, perder o dinheiro? Vai continuar? Vai continuar adorando a Deus se perder a posição? Por quê, pastor? Porque é assim que tem que ser. Que Deus nos dê graça e que a misericórdia dele esteja sobre as nossas vidas, para que nenhum infortúnio desse um dia nos alcance. Uma senhora me procurou há um tempo atrás. Essa senhora, eu me lembro quando ela ficou grávida, eu me lembro de ter apresentado o filhinho dela, e ela me procura 13 anos depois, desesperada, porque o filhinho dela foi para um ensaio na igreja. Ele estava aprendendo a tocar bateria, foi para um ensaio na igreja, uma aula na igreja, e ele, saindo da igreja, estava na parada de ônibus, um outro garoto desce a Guaxinduba, que é uma avenida que passa em frente à nossa igreja lá no Maranhão, desce a Guaxinduba e atropela as 3 pessoas que estão na parada de ônibus, inclusive o filhinho dela, e as 3 pessoas morreram. E ela vem para mim e fala: pastor, por que Deus deixou isso acontecer? Eu falei para Deus, não tem nada a ver com isso. Não, pastor, como não? Eu falei: Deus não tem nada a ver com isso. Quantas vezes Deus fala conosco, irmãos, e a gente não ouve o que Deus está falando? Deus toca no teu coração, não deixa o teu filho ir. Mas você, para agradar o teu filho, faz o que ele quer. É melhor ver o teu filho chorar agora do que se chorar depois por causa do teu filho. Deixa fazer birra. Ele já tem que começar a aprender que não é tudo que ele quer que ele vai ter nessa vida. Aí acontece um infortúnio, uma coisa dessa, a gente quer pôr a culpa em Deus. Deus fala para não fazer. Em vez de você ficar na palavra de Deus, você vai querer fazer a vontade do teu marido. Vai fazer a vontade da tua mulher. Aí depois tem um problema, tem uma dificuldade. Aí vai pôr a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver. Deus é bom. Ele não pode ser alcançado pelo mal e a ninguém lhe faz mal. Deus é amor. E Ele é bom o tempo todo. Somos nós que, infelizmente, desprezamos as orientações que Ele dá. Quantas vezes Deus nos dá uma mensagem e nós não observamos a mensagem, não guardamos a palavra, a situação surge, nós não estamos em pé para se defender. Porque se estivéssemos na palavra, estaremos em pé para batalhar. Mas não, queremos fazer a coisa segundo a nossa emoção, segundo o nosso momento. Mas a dor dela era grande demais. O que eu queria falar para você é isso. A dor dela era grande demais. Eu não tinha o que falar para ela. Eu não tinha. Depois que eu atendi ela, eu conversei com Deus. Falei: Deus, que o Senhor me dê a graça de nunca passar por uma situação como essa. Porque é uma dor que eu não gostaria de enfrentar. Eu não gostaria de enfrentar. Então, é lógico que eu não quero que nenhum mal venha sobre a tua vida, nenhum mal venha a nossa vida. Eu quero sempre ter a vida tranquila, sempre viver em brisa, é lógico. Mas eu sei que não é real. Eu sei que uma hora ou outra, uma situação ou outra, a gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que passar. Por quê, pastor? Neste mundo, tereis aflições. Mas o importante é que o nosso coração
esteja firmado em Deus. Ele seja a alegria da nossa vida. Por quê, pastor? Nós teremos paz e venceremos a situação. Venceremos a adversidade. Está compreendendo? Sim ou não? Irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Vamos lá. Vamos dar mais uma olhadinha no próprio livro de Jó. Capítulo 2 agora. Versículo 7. Então, novamente, Satanás foi lá. Só você conhece a história. E aqui, se eu fosse ler, ia ficar muito longo. Satanás foi novamente lá. Aí Deus falou para ele, você viu lá, meu servo Jó? Mesmo você ter me incitado ele contra mim, ele manteve a sua fidelidade. Aí o diabo falou, você conversa, fiada. Isso é história, debalde. Conversa. O ser humano, ele não se importa em perder tudo, desde que ele mantenha a saúde. O Senhor Deus falou, tá bom. Se você pensa assim, vai lá, só não o mate. E Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Irmão, misericórdia. Misericórdia. Tem uma tradução que fala que Jó se assentava sobre cinzas e ele catava um caco de telha e removia a pele podre, irmão. Tem um comentário que ele fala, meu hálito está podre de um jeito que a minha mulher não suporta ficar perto de mim. O homem mais importante do Oriente, agora era motivo de chacota. Até as crianças zombavam dele. Os amigos o acusavam. Irmão, olha o caráter desse homem. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Segue. Jó sentou-se no monte de cinzas e pegou um caco para se coçar. Segue. E a mulher dele, olha só, disse, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Em outras palavras, já que ele não serve para te abençoar, para que você vai servir ele? Irmão, não importa se a coisa não está do jeito que eu gostaria que estivesse. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo digno de adoração, de temor e de respeito. Você está compreendendo? Sim ou não? Você tem que colocar isso dentro de você. Você tem que colocar isso dentro de você. Por quê, pastor? Porque nem sempre as coisas vão estar como você quer. Nem sempre. Às vezes as coisas vão estar completamente opostas à tua vontade. Vão estar opostas à tua vontade. Mas você tem que manter a tua integridade, a tua fidelidade ao Deus que criou todas as coisas. Até porque, se você tem alguma coisa hoje, foi Ele que te deu. Ou você acha que foi pela tua grande sabedoria, a tua grande capacidade, a tua cultura magnífica que você chegou onde chegou? A Bíblia diz que nada substitui a bênção de Deus. Ou seja, nenhum tipo de preparo substitui a bênção de Deus. E alguns só conseguiram ter um bom preparo na vida justamente por causa da graça e da bênção de Deus. Por causa da graça e da bênção de Deus. Eu não sei explicar. Apesar que Deus me mostrou uma vez, mas eu não tenho biblicamente para te mostrar. Mas eu me lembro uma vez que eu estava esperando o meu carro aqui em São Paulo. Ali em frente à sede, tinha um posto de gasolina, que agora é um terreno baldio, e aí tem um edifício garagem, né? Eu estava ali, esperando meu carro, né? Aí eu estou esperando, aí vem uma Lamborghini, aí vem um Camaro, aí vem, falei, rapaz, eu falei com Deus, tem gente que, poxa, aí Deus falou para mim uma coisa, Ele falou, tem pessoas que a condição dela hoje é boa, porque ela teve quem lutou por ela. Ou seja, quem deu o respaldo, ela teve um amparo, está compreendendo? Ela teve alguém que trabalhou, que deu condições a ela para fazer uma faculdade, deu condições a ela para ter uma vida digna. E
automaticamente isso vai, né? Porque qual é o objetivo? Que o teu filho tenha uma vida melhor que a sua. E o seu filho vai pensar a mesma coisa, que o filho dele tem uma vida melhor que a dele. E, consequentemente, deve ser assim. Está compreendendo? Sim ou não? E aí, Deus falou para mim, você não está nessa posição porque você não teve quem lutasse por você. Ele falou, mas se você lutar, os seus estarão numa posição melhor que a sua está. Que a posição que você está. Eu falei, amém. Agora, eu não tenho uma base bíblica para te mostrar, mas é uma coisa que, se você parar para analisar, tem lógica. E o Espírito Santo não ia vir me falar isso à toa. A Bíblia diz que o ensinamento dele é verdadeiro. Está compreendendo, sim ou não? Então, poxa, foi a graça de Deus. Você nasceu numa família onde alguém se importou a necessidade de você ter cultura, a necessidade de te preparar. Talvez foi forçado para você quando era garoto, que teve que aprender uma língua, que teve que aprender um certo curso, teve que aprender isso e aquilo, teve que estudar. Foi difícil, mas hoje facilitou a sua vida. Hoje você é uma pessoa que tem informações, por causa da graça de Deus que se abateu sobre você. Compreende o que eu estou falando? Estava conversando com uma jovem, ela falou, pastor, estava conversando ali com uma moça que veio do Egito, e ela só fala inglês, eu estava conversando com ela, eu falei, glória a Deus, né? Agora pergunta para quem deu respaldo a ela, para poder falar um inglês fluente, se alguém deu respaldo para essa pessoa, para ela poder falar inglês também. Não, ela teve que lutar, teve que ralar, teve que levantar de madrugada. Você está compreendendo? Teve que enfrentar, talvez, um período da vida, uma marmita. Hoje eu tenho certeza que dá para chegar e comer filé mignon todo dia. E glória a Deus por isso, e amanhã vai ser melhor. Em nome de Jesus. Mas teve que ralar. Para poder dar condições à família de ter dignidade. Agora, os filhos têm que aproveitar esse privilégio, essa oportunidade que foi dada, através de Deus, para a vida deles, e ter um futuro brilhante, e os filhos um futuro ainda melhor. É simples assim. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, Jó fala uma coisa para a mulher dele. Segue. E Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra. Muda a linguagem. Mas ele lhe disse, a mulher dele, como fala qualquer doida, assim falas tu. Irmão, tem gente que fica dando atenção para a pessoa que é maluca, que é doida. Maluca? Qualquer pessoa que fala contra a palavra de Deus, ela é doida. Qualquer pessoa que fala contra um ungido de Deus, ele é doido. E tem gente que fica dando atenção. Jó não deu, não. Por quê? Não lembra, não, das características de Jó? Homem reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele não era participante do pecado de ninguém, nem do pecado da mulher dele, ele foi participante. Ele não aceitou, não. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Ele não falou nada. Não abriu a boca para murmurar. Não falou contra Deus. Por quê? O coração dele estava firmado no Senhor. Irmão, deixa eu te mostrar uma coisa aqui importante. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é viver segundo a palavra. Amém, pessoal? Porque quem vive segundo a palavra, socorre o necessitado, ajuda o próximo, não mente, não rouba, não engana. Quem vive segundo a palavra, faz o bem. Está compreendendo, sim ou não? Então eu não devo me cansar, irmãos. Porque tem situação que a pessoa fala, sou eu. Estou cansada de fazer, sou eu, também não quero saber mais não. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos,
Aí que está a coisa. Por quê, pastor? Porque tem gente que desanima. Não pode desanimar não, irmão. Porque a coisa não está do jeito que você quer. Não, irmão. Se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Nós seremos recompensados por fazer o bem. Nós seremos recompensados por permanecer na palavra. Mas só que tem um tempo para isso. Tem um tempo certo. Agora, se eu não desanimar. Por quê, pastor? Porque se eu desanimar, irmão, aí eu vou perder a recompensa que Deus tem para mim. Por quê, pastor? Porque vai surgir situações para me desanimar. Vai surgir para me desanimar. Mas nós não podemos aceitar. Eu me lembro que, já devo ter contado para vocês, todo ano, normalmente, eu tiro 10 dias para descansar no mês de janeiro e 10 dias para descansar no mês 7. Esse ano eu não tirei, porque eu acreditei que o trabalho que nós temos que fazer aqui valia a pena abrir mão desses dias. Não descansei nem em janeiro, nem descansei no mês 7. Já estamos no mês 10. Aliás, 11. Já estamos no mês 11. Então, o que acontece? E eu tirava 10 dias para descansar. Por quê? Porque pastor não tem férias. Eu sou prestador de serviço. Eu não sou empregado da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou prestador de serviço da Igreja Internacional da Graça de Deus. Então, eu não tenho carteira assinada. A igreja nunca me prometeu carteira assinada. Não. Eu sou prestador de serviço. Compreende? Então, eu tiro para descansar. E quando eu saía com a família para descansar, eu não tinha condições de pagar 10 dias num hotel. E eu não ia sair de férias ou de descanso, porque já falei, não tem férias, para descansar num nível menor do que eu vivia. Quando você quer sair para descansar, você quer sair num nível melhor. Concorda comigo? Sim ou não? Então eu não ia para a pensão da Maria Joana. E não dá para pagar um hotel. Então qual era a ideia? A ideia era a seguinte: naquela região do interior ali, de São José do Rio Preto, as pessoas têm um costume geral daquela região, que é o quê? Alugar chácaras, para passar final de semana, para passar um curto período de dias. Então eu alugava por 10 dias. E era um lugar bonito. O nome era até Três Irmãs, o nome da chácara. Tinha 5.000 metros de área, tinha 2 casas, com 3 suítes, uma piscina, um campinho de futebol. E ali a gente reunia a família toda e vai. Era R$100 o dia. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente juntava, um dava 100, dava 100. Bom, 10, ficava 100 para cada um, ficava pesado, e a gente rateava a comida, né? Que na verdade só era churrasco. Essa é a verdade. Só era churrasco. E como um amigo meu acredita, churrasco para ele é só picanha. Se não for picanha, não é churrasco, né? Não é carne, né? E, rapaz, naquela época eu ainda usava a Bíblia de papel. Hoje eu não uso mais. Não, pastor, não. Mas eu usava. E eu lembro que eu levantei cedo, ó. Eu durmo tarde, mas eu acordo cedo. Normalmente 6 da manhã eu já estou acordado. Eu lembro que eu acordei cedo. E estava um calor. Eu catei a minha Bíblia. Ele tinha uns pinheiros lá. O pinheiro, ele tem um cheiro gostoso, né? Estava batendo aquele vento, aquela grama bonita. Aí eu fui lá, catei a Bíblia, coloquei o pé dentro da piscina, comecei a ler e tal, e comecei a orar. Lembra que eu falei que a oração, às vezes, ela vira o quê? Murmuração. Aí eu comecei a orar, e Pai, o Senhor é maravilhoso, glória a Deus, obrigado, está aqui, e louvado seja Deus, e aleluia, Senhor. Eu não aguento mais aquela vida corrida de São Paulo, Pai. Meu Deus, misericórdia. Pai, é muita pressão. Pai, eu não aguento mais, Senhor. É programa de madrugada, televisão. É programa não sei o que lá. É isso e aquilo. É tanta viagem. Ô, Senhor, me dá um lugar sossegado como esse. O Espírito Santo veio e falou para mim, que eu vou mostrar para você agora. Atos, capítulo 16. Porque parece que Deus não tinha falado nada comigo. Parece que Deus não ia falar nada comigo. Parece que eu estava na vontade de Deus. Estava adorando, orando. Aí Deus, depois que eu enxuguei a lágrima, né? Da emoção que eu acreditava, aí comecei, abri a Bíblia e caiu aqui. Atos 16, 23. Depois de baterem muito neles, as autoridades
jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Segue. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Segue. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Irmão, sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Os caras tomaram couro. Eles estavam seminus, sentados no chão gelado, dando glória a Deus. Ele falou para mim, Espírito Santo, você está reclamando do quê? Só porque as coisas não estão como você quer? Nem perseguido você está sendo. Falei, Deus, perdão. Retiro o que eu falei, perdão. Por quê, pastor? Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Não importa a situação. O nosso coração tem que se alegrar neles. Por quê? Neste mundo tereis aflições. Nós não podemos viver segundo as circunstâncias. Nós não podemos ter o nosso coração apoiado nas circunstâncias. Repito, nada aqui é permanente. Tudo muda. De repente eu estou rasgando dinheiro, de repente eu não tenho dinheiro para comprar uma bala. De repente eu estou vendendo saúde, de repente eu estou enfrentando uma batalha. De repente o casamento é lua de mel, de repente está um dormindo para um canto, outro para o outro. Oxe, de repente o filho está olhando para você, se é tudo na minha vida, daqui a pouco está falando, eu te odeio, não sei porque você é meu pai. Mas por quê, pastor? Porque neste mundo tereis aflições. As dificuldades, elas surgem. De repente você está fechando contratos milionários, e de repente você não está conseguindo fechar um contrato sequer. O que eu estou mostrando para você é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Eu lembro uma vez que eu estava orando, e quando eu cheguei na sala do trono, quem tem o hábito de orar sabe quando chega diante de Deus. Sabe quando Deus está ali, quando você chegou onde tinha que chegar. E eu cheguei na sala do trono, aí eu fiz uma pergunta. Quando você chega perto de Deus, você tem que aproveitar a oportunidade. Aproveita. Quando alguém chegava diante de Jesus, ele falava, o que você quer que eu te faça? Ou seja, aproveita a oportunidade, estou aqui para resolver tudo. Era o que ele estava dizendo. Então você tem que aproveitar a oportunidade. Eu peguei, fiz uma pergunta para Deus. Falei, meu Deus, deixa eu fazer uma pergunta para o Senhor. Tira a minha dúvida, porque eu não entendo. Falei, eu vejo pessoas que estão no mundo, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou. Mas eu vejo pessoas que são suas, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou, esse mundo não importa. O que importa é o vindouro. Falei, entendi. Ele, em outras palavras, aqui é assim mesmo. Aqui o bicho vai pegar mesmo. Aqui a coisa vai complicar mesmo. Aqui o diabo vai tentar, de tudo quanto é jeito, abalar a tua fé. Aqui o diabo vai tentar tirar você da palavra o tempo todo. Porque a única maneira dele entrar na tua vida é se você estiver fora da palavra. Mas Jesus já deixou claro para você. O quê? Que se você se unir a Ele, você vai ter paz. Unido a Ele, você vence. Ele já mostrou a receita. Mas você fica chorando, murmurando, reclamando da vida, jogando a culpa nos outros. Né? É aí aquele negócio, né? Você não faz o que tem que ser feito, não respeita a palavra. Aí é o pastor que não presta. Aí é o pastor que é mau. Aí é o marido que é sem vergonha. Aí é a esposa que não vale nada. Aí é o filho, né? Desde quando ele nasceu só me deu dor de cabeça. Agora você não. Você é um coitadinho, né? Tem que mandar arrumar umas 4, 5 auréolas, porque uma auréola só não dá. Não é uma auréola só não dá. Tem que colocar umas 4, 5 auréolas sobre a sua cabeça, porque você é um anjo. Você não faz nada errado. É tudo sem motivo. Você é inocente, puro. Você é um coitado. Acorda.
Esperta. 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 A coisa não é assim. E eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Quer ter paz? Preciso de paz, pastor. Se una a Cristo. Se una à palavra. A palavra manda orar sem cessar. Seja uma mulher de oração, um homem de oração. A palavra diz, não tira os teus olhos do livro desta lei, nele medita dia e noite. Ué, quanto tempo você não lê a Bíblia? Estou falando ler de verdade, gastar tempo. Gastar tempo. Não faça como é costume de alguns, deixar de congregar. Quantas vezes por semana você vem à igreja? E de pregar o evangelho a toda criatura. A quem você está pregando o evangelho? A quem você está oferecendo socorro? Você quer socorro, mas não oferece socorro para ninguém? Não planta, quer colher? Não dá e quer receber? Não. Una-te, pois, a Deus e tem paz. Una-te, pois, a Deus e tem paz. Por quê, pastor? Porque nesse mundo é assim. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham bom ânimo. Jesus declarando, eu venci o mundo. Por meio dele, você vence também. Não importa se é uma doença que surgiu, não importa se é um problema conjugal que surgiu, não importa se é um problema financeiro que surgiu, não importa se é uma situação complicada no local do trabalho que surgiu, não importa, não importa. Não importa, por meio de Cristo, você vence qualquer coisa, mas você tem que se unir a ele. Aí fica aí essa choração tremenda. Ai, pobre de mim. Ai, coitado de mim. Oh, vida. Oh, miséria. Oh, misericórdia. Funciona assim, não. Lá no livro de Provérbios, vamos ver se a minha amiga Tati é inteligente, que eu passei para ela hoje de manhã, falei para ela, coloca logo de cara, falei para ela quando eu entrar. Aí o Espírito Santo deu outra direção. Lá no livro de Provérbios, fala algo muito sério. Sobre o quê, pastor? Sobre as nossas palavras e sobre os nossos pensamentos. Vamos ver se ela coloca. Provérbios 17, 20. Olha lá. Ó. Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Você só fala besteira, mas só pensa que é ruim. Não quer ver? Só pensa que é ruim. Olha para os outros, só penso que é ruim dos outros. Só falo que é ruim. Oxe, não vai dar certo. Não vou conseguir. Ah, não. Eu acho que não dá. Não tenho condições. Não tenho capacidade. Eu não consigo. Eu não posso. Irmão, você não vai ter nada de bom. Mas não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom. Mas só a desgraça. Mas tem que mudar a maneira de pensar. Tem que mudar a maneira de falar. Tem gente que você vai conversar com ela, é sempre a mesma coisa. Você sabe um dos motivos que pastor não gosta muito de ficar atendendo público? Eu atendo. Mas você sabe por que não gosta muito? Você vai conversar com a pessoa, é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. É um loop. É sempre a mesma história. É sempre a mesma situação. Por isso que a vida dela não muda. Ela não confessa diferente, ela não pensa diferente. Tem que pensar diferente. Tem que olhar diferente. Você tem que ver que você pode, que você tem condições, que você tem um Deus todo-poderoso, que é Ele quem me capacita, que é Ele quem luta as minhas batalhas. Oxe! Senão, não vai. Ah, não dá, não tem jeito. Eu estava conversando com um amigo meu, ontem, e eu estava falando para ele de um projeto que Deus colocou no meu coração, e nós já implantamos esse projeto. Eu creio que deve ter condições de ele começar a entrar em atividade na segunda-feira. Eu falei para ele, porque Deus me fez uma promessa, mas quando Deus faz uma promessa para você, tem a tua parte. Ou seja, você tem que conversar com Deus. Quando Deus te faz uma promessa, aprende um segredo. Quando Deus te faz uma promessa, você chega para ele e fala, Senhor, obrigado. Como eu posso cooperar? Qual é a minha parte? Porque o Senhor que fez a promessa, mas eu sei que tem uma parte que é minha. Como eu posso cooperar para acontecer o que o Senhor prometeu? Você tem a tua parte. Você tem a tua parte. Deus fez a promessa e fica.
Não. Fala com ele. Senhor, qual é a minha parte? Se Deus falar a tua parte, fica quieto, para você não atrapalhar. Já está bom. Já explicou que é a tua parte. A tua parte é fazer isso. Acabou. Eu perguntei para ele qual era a minha parte. Ele me mostrou. Há cerca de 4 meses atrás. E aí, pastor? Continuei orando. Por quê, pastor? Porque eu tive essa certeza que era uma coisa da minha cabeça. Que era uma coisa do meu coração. E continuei orando. Deus falou comigo de novo. Eu fiz um teste. Vi que a coisa podia pegar. Mas fiz o teste e deixei. Orei de novo. Essa semana. Deus falou para mim. É assim. Eu falei, então, fortalece isso no meu coração. E me dá quem vai fazer. Pedi 4. Deus deu 6. E mais do que eu pedi. Então, eu creio que estamos no caminho certo, que o Espírito Santo está dirigindo. E eu falei para o meu amigo. Ele falou, não, mas aqui em São Paulo, você juntar esse povo que você quer, sabe, em São Paulo é complicado. Eu falei, rapaz, se eu for olhar que nem você está olhando, eu falei, meu amigo, em outras palavras, melhor jogar toalha. Eu falei, não, eu falei para ele, eu sirvo um Deus sobrenatural. Eu não posso olhar de maneira natural. Eu sirvo um Deus sobrenatural. Um Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Um Deus que faz surgir algo da onde não tem nada. Onde não tem nada. Irmão, Labão, ele trocou o salário de Jacó mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Tentou enganar, tentou ludibriar, tentou extorquir. Fez um acordo com Jacó que as malhadas, as pintadas, as listradas eram dele. Ele fez o acordo. Rapaz, ele acabou de fazer o acordo, você sabe o que ele fez? Juntou tudo quanto é malhada, tudo quanto é pintada, tudo quanto é listrada, viajou 3 dias e entregou para os filhos deles. Ou seja, não tinha uma malhada lá, não tinha uma pintada lá, não tinha nada. Deus deu uma sabedoria para Jacó. Ele colocava uns galhos verdes lá no momento do cruzamento das ovelhas e começou a nascer. Malhada, pintada. Deus fez surgir algo de onde não tinha? Nada, por uma sabedoria que Deus deu. Oxe. Então, ou eu creio nesse Deus, ou então, deixa para lá. Deixa para lá. Por quê? Porque de mim mesmo eu sei que nada vai acontecer. Vai acontecer o que Ele diz que vai acontecer. Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Então nós temos que aprender a cumprir. A confiar. Agora eu só fico conversando derrota. Eu só fico pensando que é ruim, falando que é ruim. Mas eu vou esperar o quê? Eu vou esperar bênçãos? Eu vou esperar o quê? Vai ter desgraça. Ó, Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Só penso o que é ruim, só falo o que é ruim. A tua vida está sendo dirigida pela desgraça, pela destruição, pelo sofrimento. Como é que você acha que você vai ter alguma coisa boa? Sei não, hein? Sei não. Eu acho que eu vou acabar largando esse homem. Vai largar. Pode procurar uma casa, você vai largar. Por quê? Você confessa que vai largar o tempo todo. Você não entendeu não que oração é frase feita? Agora você tem que ver para quem que você está orando. Porque vai ter uma hora que Deus não vai conseguir segurar mais. Não vai segurar mais. Você só confessa o que é ruim. Não. Eu tenho que olhar para aquilo que Deus falou. Você está compreendendo? E apoiar a minha vida nele. A minha alegria nele. O meu prazer, ele. A minha força, ele. O meu refúgio, ele. Amém, pessoal? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Protege o teu coração dos pensamentos ruins. Não deixa penetrar. Da circunstância, não deixa penetrar. Confessa a palavra. Não interessa. Não interessa o que você está sentindo. Não interessa o que você está vendo. Confessa a palavra. Por quê, pastor? É a única verdade. E por meio dela,
eu venço o meu inimigo. Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.